Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje é sexta-feira, estamos começando mais uma aula de matemática, dia 10 de julho, e a gente vem aí continuando o conteúdo de grandezas proporcionais, trazendo aí algumas atividades para nós resolvermos, tá bom? As páginas que serão realizadas hoje serão as páginas 50, 51 e 52. Nessas três páginas nós precisamos estar colocando a data do dia 10/7. Então agora vamos começar nossa aula. A gente tem aí na página 30, número 2. Observe o preço de uma embalagem de chocolate em pó vendida em um supermercado. Vamos ver que esse achocolatado tem 200 gramas, custa R$8. Sabendo que a quantidade de chocolate em pó e o preço são proporcionais, complete o esquema e escreva o preço das embalagens de chocolate em pó indicadas a seguir. Então, aqui está pedindo 100 gramas. Vamos saber quanto que custa 100 gramas. 200 gramas, tá bom? Aqui está pedindo para 100 gramas. Aqui de 200 para 100, a gente sabe que diminuiu, então vai dividir. Mas vai dividir por quanto? A gente tem aí 200 dividido para 1, 200. 200 dividido para 2, a gente vai ter que é 100, né? Então vai ser dividido para 2. Se desse lado for dividido para 2, do outro lado também vai ser dividido para 2, tá bom? Aqui a gente tem que 200 gramas custa R$8. E 100 gramas vai custar quanto? Vamos lá, dividir o 8 para 2. 8 dividido para 2 é igual a 4, tá bom? Então 100 gramas custa R$4. Acertaram? Vamos continuar. A gente tem aí a letra B. Vamos lá. A letra B, vocês vão estar pausando e vão realizar, tá bom? Realiza a letra B. Voltando aqui, tá pedindo 600 gramas. De 200 para 600 aumentou, então foi multiplicado. Mas foi multiplicado por quanto? 200 vezes 3, que é exatamente 600. Foi vezes 3 de um lado, vai ser vezes 3 do outro. 200 gramas custa quanto mesmo, que a gente já tem dado na questão? R$8. Então, para saber quanto que custa 600, a gente vem multiplicando o 8 vezes 3. 8 vezes 3, a gente sabe que é 24. Agora, a letra C, ela aparece com 1 quilo. Mas aqui a gente está trabalhando em grama. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, né, 200 e aqui a gente vai ter 1000. Porque 1 quilo é igual a 1000 gramas, tá bom? De 200 para 1000 aumentou, então foi multiplicado. Mas foi multiplicado por quanto? Tenta aí realizar, agora que você já sabe que é 1000 aqui, tenta realizar, pausa e realiza. Voltando aqui de 200 para 1000, aumentou 5. Se aumentou 5 de um lado, aumenta 5 do outro. A gente sabe que 200 gramas custa R$8. Então a gente tem 8 vezes 5, que é igual a 40. Então 1000 gramas, que é 1 quilo, custa R$40. E aí, acertaram? Eu espero que sim, viu? Vamos continuar, a gente tem o número 3. O marceneiro faz esses dois tipos de brinquedos de madeira. Vamos ver que são carrinhos e são aqui helicópteros, aviões. Vamos ver. Quantas rodas esse marceneiro deve fazer para construir? Aí a letra A, 35 carrinhos iguais a esse, tá bom? Carrinhos nós sabemos que tem 4 rodas e ele quer aí 35 carrinhos. Quantas rodas vai ser necessário? Vamos ver que é 35 vezes
4, tá bom? Que é igual a 140. Logo, esse marceneiro deve fazer 140 rodas. Agora, letra B, vocês vão estar pausando e vão estar realizando. Tá pedindo 59 aviões. Mas agora, ó, os aviões tem quantas rodas? Vocês vão contar aqui quantas rodas tem o avião e aí tá multiplicando 59 vezes a quantidade de rodas. Pause e realiza. Voltando aqui, a gente tem que o avião são 2 rodas, então é 59 vezes 2, que é igual a 118. Logo, esse marceneiro deve fazer 118 rodas para fazer os aviões, tá bom? E aí, acertaram? Vamos lá! A gente tem o número 4. Uma papelaria está vendendo essa caixa de lápis de cor por R$12. Tem 24 unidades. Então vamos lá, letra A. Qual é o preço de uma caixa com 8 lápis de cor? Então a gente tem aqui de 24 para 8. Diminuiu. Tá bom? Se diminuiu, foi dividido. Então, a gente tem que fazer lá 24 dividido para 1, depois divide para 2, até encontrar 8. Pausa aí e realiza. Voltando aqui, a gente tem que 24 dividido para 3 é igual a 8, tá bom? E aí, a gente tem que, foi dividido de um lado pelo valor, também do outro lado vai ser dividido pelo mesmo valor. 24 aqui custa R$12, 24 unidades. 8 unidades vai custar quanto? Vamos saber agora. 12 dividido para 3, que é igual a 4. Então aqui, 8 unidades custa R$4, né? Então a gente tem que o preço da caixa com 8 lápis de cor é R$4. Agora aqui tá pedindo com 48 lápis de cor. Vamos ver que aumentou. Se aumentou, foi multiplicado, mas foi multiplicado por quanto? Pausa aí e realiza. Voltando aqui, a gente vai ver que foi multiplicado por 2. De um lado foi por 2, do outro também vai ser por 2. 24 lápis de cor custa R$12. Aí, pra gente saber quanto que custa 48, a gente vem multiplicando 12 vezes 2. 12 vezes 2 é igual a 24. Então, a gente tem que o preço da caixa com 48 lápis de cor é R$24. Pausa para conferir para ver se fez tudo certinho, tá bom? Aí a gente tem o número 5. Gabriel pagou R$10 por 2 cadernos. Calcule mentalmente e complete a tabela a seguir com os números que faltam. Então a gente tem uma tabela, tá bom? Vamos observar aqui que 2 cadernos custou 10. Então um caderno custa 5. Então observe isso aí. Agora a gente tem aqui, ó, R$20. Olha, 2 cadernos custa 10. R$20 vai ser quantos cadernos que a gente consegue comprar? Exatamente, 4. Agora a gente tem, ó, 6 cadernos. E aí, quanto que custa 6 cadernos, sendo que 2 cadernos custa R$10? A gente vai ver que de 2 para 6 aumentou, mas aumentou quanto? Aumentou 3 vezes. Então, de 2 para 6... aumentou 3 vezes. De 10, aqui tem que multiplicar 3 vezes para ter o resultado. Então, a gente vai ter 30. As demais aqui, vocês vão estar realizando. Presta bastante atenção. Usa como referência aqui, ó, o 2 que custa 10. Ou até mesmo o 1 que custa 5, tá bom? Pausa aí e realiza. Voltando aqui, nós temos 40 que vai custar, são 8 cadernos, né? E aqui nós temos 10 cadernos que vai custar 50. E aí, acertaram? Espero que sim, vamos continuando. A gente tem o número 6. Uma máquina de fazer bolhas de sabão faz 600 bolhas em 3 minutos. Complete a tabela com os números que faltam e mantenha a proporção. Então vamos tomar como base aqui, ó. 3 minutos fazem 600 bolhas. Aí aqui,
1.200 bolhas são em quantos minutos que são feitas? A gente observa aqui de 600 para 1.200 aumentou, mas aumentou quantas vezes? Vamos ver que aumentou 2. Então aqui também de 3 vai aumentar 2 vezes. 3 vezes 2 a gente vai ter que é 6, tá bom? Tranquilo? Agora a gente toma como base essa aqui, ó. 6 minutos, que foram 1.200 bolhas. De 6 para 12, aumentou. Mas aumentou quantas vezes? Aqui a gente vai ver que de 6 para 12 aumentou 2 vezes. Então aqui a gente vem aumentando também no 1.200 2 vezes. 1.200 vezes 2 a gente vai ter que é 2.400, tá bom? Aí vocês vão dar continuidade, tá bom? Observa as diferenças, ó. Utiliza aqui também, dá para utilizar esse primeiro, toma como base os 6 que fazem 1.200, vão fazendo as 3 de baixo, vocês vão observar a diferença aí, ó. Uma dica para vocês, ó, de 2.400 para 3.000 aumentou 600 e 600 são feitas em 3 minutos, tá bom? Então aqui a gente vai entender que aumentou 3 minutos. De 12 aumenta 3 minutos é 15. Agora as duas vocês vão estar pausando aí, realizando. Utiliza as outras como base, tá bom? Voltando aqui, a gente tem que em 45 minutos fazem 9.000. E aí 12.000 bolas de sabão, bolhas de sabão, são feitas em 60 minutos, ou seja, 1 hora, né? Confere para ver se fez certo. A gente tem aqui a número 7. De um livro de 135 páginas, Pedro conseguiu ler 15 em 2 dias. Se ele continuar lendo esse livro nesse mesmo ritmo, quantos dias ele levará para terminar de ler o livro? Então vamos observar que de 15 para 120 aumentou, mas aumentou quantas vezes? Vocês vão estar observando aí, tá bom? E realizando. Pause e realize. Aqui a gente tem que 15 páginas ele leu em 2 dias, tá bom? E aí de 15 para 120 aumentou 8 vezes. Aqui nós vamos ter que também aumentou 8 vezes. 2 vezes 8 a gente vai ter que é 16. Então Pedro levará 16 dias para terminar de ler o livro. Vamos concluindo a nossa aula, onde a gente trabalhou aí grandezas proporcionais, trabalhando com bastante observação, observando também a variação, tá bom? E trabalhando muito as operações de multiplicação e divisão. Por isso a gente precisa estar treinando aí esse tempo que a gente está em casa, tá bom? Na próxima aula a gente vem trabalhando divisão em partes desiguais. E é isso, gente. Desejo a vocês um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau! Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. Aula correspondente do dia 10/7/2020, segundo bimestre, onde nós iremos conversar um pouquinho sobre Heitor Villa-Lobos, tá? Heitor Villa-Lobos é um artista, um compositor muito famoso da nossa música, tá? Brasileira. Esse conteúdo compreende as páginas 29 e 30 do livro didático de vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre quem foi Heitor Villa-Lobos e qual foi a sua colaboração para a música, tá? Então aqui nós temos Heitor Villa-Lobos na imagem, né? Escrevendo uma partitura de uma das suas obras e de uma das suas composições, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse artista fenomenal que trouxe uma inovação para a música brasileira, né? Você já aprendeu que preservar é importante para não deixar uma tradição desaparecer, certo? A gente vem trabalhando ao longo do nosso semestre sobre a questão de preservar, né? Então, preservar é importante para que algo não desapareça. Se a gente preservar, a gente sempre vai ter este algo por muito tempo, né?
Olha só, nós temos aqui uma imagem, né? Nessa imagem, o que eu tenho nessa primeira imagem? Nós temos um rapaz, dentro de um rapaz, dentro de outro rapaz, dentro de outro rapaz, dentro de outro rapaz. Ou seja, aqui eu tenho um mesmo desenho que está repetindo-se 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? O que aconteceria se os artistas sempre repetissem o que já foi feito? E da mesma forma e da mesma maneira que já fizeram antes. Será que tinha inovação? Será que fazer a mesma coisa sempre é legal? Será que fazer tudo, repetir o que já foi feito, é uma nova criação? Vamos pensar e refletir sobre isso? Aqui nessa imagem nós temos isso, tá? Responda no livro didático de vocês, na página 30, essa questão. O que aconteceria se os artistas sempre repetissem o que já foi feito? E da mesma maneira que fizeram antes? Será que repetir é legal? Vamos refletir sobre isso? Imagine se todos os artistas resolvessem repetir o que já foi feito antes. Será que a gente tinha obras de artes legais? Será que a gente tinha músicas legais? Né? Olha a imagem do lado. Nós temos aqui uma lâmpada. Uma lâmpada da maneira tradicional a qual nós vemos? Não. Uma lâmpada agora cheia de cores, né? Uma lâmpada cheia de frases, cheia de palavras. Uma lâmpada diferenciada. Então eu peguei algo que já era comum, que foi uma lâmpada, e nós demos uma vida para essa lâmpada. Ou seja, nós incrementamos essa lâmpada com outras questões, mas não deixou de ser o quê? Uma lâmpada. Em vez de sempre fazer igual, muitos artistas preferem brincar com a tradição. Ou seja, ele pegou algo que já estava pronto, que era a lâmpada, e inovou a lâmpada trazendo outro design, outra estrutura. Um jogo de coloração diferenciado para interpretar essa lâmpada. Dessa forma, usando o que já foi feito, mas brincando com essa questão, nós temos a inovação, ou seja, a invenção de novas obras, ou seja, a criação de novas obras. Então é a inovação que está aparecendo nesse contexto, tá? Os artistas inovando. E essa inovação a gente consegue perceber muito nas obras de Heitor Villa-Lobos. Por quê? Heitor Villa-Lobos foi um compositor musical. Ele marcou a história da música com as obras, né, com as suas obras que misturavam diferentes tradições. Então ele pegou várias músicas prontas, várias cantigas populares, algumas delas que a gente já conhece, que a gente vai verificar daqui a pouco, tá? Ele pegou várias músicas que já existiam, né, das cantigas populares, e inovou, tá? Juntou elementos da música erudita, da música folclórica, da música brasileira, popular brasileira, e modificou a forma musical, tá? Então ele juntou elementos diversos, de diversas afinidades sonoras, né? Elementos musicais diversos, e inovou a maneira de compor as músicas. Então ele pegava músicas prontas e inovava essas músicas, trazia um outro ritmo, uma outra cara, um outro movimento dentro da música clássica, tá? Para elaborar suas composições, ele juntou a experiência da viagem que ele fez para Paris e uma viagem que ele fez para o Nordeste brasileiro. E começou a criar o seu próprio estilo. Então ele pegou música erudita, que é música clássica, ele pegou música folclórica, que é música cantigas populares, o nosso folclore brasileiro, pegou música popular brasileira e compôs uma nova variação de música, um novo estilo de música. Heitor Villa-Lobos também foi o criador do guia prático musical. Aqui eu tenho a imagem, guia prático musical, que é o estudo folclórico musical, onde ele apresenta uma adaptação de algumas músicas folclóricas, tá? Ele criou uma coletânea para a educação musical com canções folclóricas brasileiras, pegou músicas folclóricas brasileiras e deu uma inovação nessas músicas, deu uma cara nova, colocou ritmo novo, colocou elementos musicais diferenciados
nessas músicas já existentes. Aqui ele criou esse manual, esse guia prático, onde ele apresenta a partitura dessas canções, tá? Então ele criou adaptações, criando arranjos, ou seja, ritmos diferentes, né, sons diferentes, para cantigas como A Roseira, A Rosa Amarela, Fui no Tororó e Nesta Rua. Essas são algumas obras, tá, do folclore brasileiro que Heitor Villa-Lobos fez algumas adaptações, uma inovação nessas músicas já existentes, né? Então, vamos conhecer uma música que Heitor Villa-Lobos fez adaptação como atividade da página, atividade para contextualizar esse artista famoso chamado Heitor Villa-Lobos, tá? Você vai lá nesse link, tá? E procurar esse link, a canção Fui no Tororó, que é uma canção popular, uma canção folclórica. Está disponível nesse link aqui. Essa versão é a versão folclórica, a versão popular, tá? Que foi uma cantiga popular já. No item 2, você vai ouvir a mesma canção, que é Fui no Tororó, que é a composição na versão de Villa-Lobos, tá? Que está disponível nesse segundo link aqui, que está aparecendo no seu vídeo, tá? O primeiro link, no item 1, Fui ao Tororó, que é uma canção popular, cantiga popular. A gente vai ouvir a música como ela é, como ela foi criada na primeira versão. No item número 2, no link número 2, nós vamos ouvir a mesma música na composição de Heitor Villa-Lobos. E vocês vão comparar a diferença entre as duas canções, na composição das duas canções, tá? Você vai registrar essa diferença. O que você acha que tem de diferença, vai anotar no seu caderninho de artes, certo? Todos os detalhes. E você vai trazer esses detalhes no nosso plantão Tira Dúvida, tá? Que a gente vai conversar sobre essas composições, sobre a diferença das músicas que vocês ouviram aí na sua casa. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Estou morrendo de saudade de vocês e vamos participar dos plantões Tira Dúvidas, que eu quero conversar com vocês sobre essas canções. Beijinhos e abraços e tchau, tchau! Olá, turma do 5º ano, tudo bom com vocês? Hoje é 10/7, sexta-feira, nossa aula de literatura. Nós encerramos, né, nosso livro de Uma História pelo Meio, de Elvira Vigno, mas hoje nós vamos conhecer a autora, vamos conhecer um pouco da vida dela, tudo bem? Vamos começar a nossa aula? Vamos lá. Vou colocar aqui a página a capa do nosso livro que nós estudamos. Na aula anterior eu pedi para você colocar ali tanto o início quanto o final, que tinham páginas em branco, e aí você deve ter criado esse final aí, tanto um final feliz, um final triste, você é quem decide, certo? Mas o início tem que ter um início coerente, tudo bem? E nós vamos conhecer agora quem é Elvira Vigno. Quem é essa autora? Hoje vamos conhecer quem é a autora da nossa história, que contou a vida de Roseli e seu irmão Antônio. Conheça a sua biografia e veja quais são os seus outros livros escritos por ela. Aí está Elvira Vigno. Elvira Vigno foi uma escritora e desenhista. Nasceu em 1947, no Rio de Janeiro. Formou-se em literatura pela Universidade de Nancy, na França, e foi mestre em comunicação pela UFRJ. O que você vai fazer? Bem, aí você viu uma parte da história de Elvira Vigno. Aí agora é a sua vez, certo? O que você tem que fazer? Você vai pesquisar a biografia completa dela, certo? Aqui eu só coloquei uma parte, tem muito mais sobre isso. Beleza, após você colocar a sua pesquisa, eu quero que você pesquise também a resenha do livro. Você vai ver outros pontos aí, opiniões de outros leitores que leram esse livro, e aí você vai entender se vai coincidir com a sua ideia, se vai coincidir com a sua opinião sobre o livro que nós lemos junto. Detalhe, não esquece de colocar a data, certo? Então, assim, pesquise sobre ela, você vai ver que ela não somente escreveu esse livro. E um detalhe importante, tá, gente? Você sabia que esse livro, ele não foi produzido
no ano de 2019, não foi produzido no ano de 2020, ele foi produzido no ano de 1982. Ou seja, esse livro muita gente não era nem nascido, eu próprio não era nem nascido, quando esse livro já foi produzido. Então, é uma história muito interessante. Então, lembrando, você vai pesquisar sobre a autora, a biografia completa dela, e depois, no caso, você vai descrever, certo? Mas, na questão da resenha, não é necessário escrever. Você só vai pesquisar e você vai ler aí opiniões de outros autores que leram esse livro, que é uma história pelo meio, certo? Então, nós vamos encerrando por aqui. Vou deixar essa mensagem aqui do Padre Antônio Vieira, que diz: a boa educação é a moeda de ouro. Em toda a parte dela tem valor. Certo, turma? Então, bom final de semana e você possa se cuidar e aplicar bastante. Mas estudar. Um abraço virtual e até a próxima. Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Vamos então a mais uma aula de geografia. Agora a gente vai falar sobre os limites, entre os oceanos e os mares. Lá na página 27, como é determinado o limite entre um oceano e outro? Como é que a gente sabe que a partir de um certo local já é outro oceano? Como é que a gente vai saber isso daí? Então, vamos lá na página 27. Lá na página 27, na página 28, a gente viu algumas características relacionadas aos oceanos, a influência deles para nós, para a sociedade, não foi? Alguma dessas características aí muito importantes, fizemos até a atividade. Falamos também dos oceanos e mares, quais são considerados oceanos aí? Falei também que o Oceano Glacial Ártico e Antártico são considerados oceanos pela sua grande extensão, certo? E aí vamos lá. Simplesmente pelo contorno dos continentes. Olha só, como é que é determinado um limite de um oceano para outro. Pelo contorno dos continentes e por linhas imaginárias que cortam a porção líquida do planeta. A maioria dos pesquisadores reconhece a existência aí de 3 grandes oceanos no mundo. O maior deles é o Pacífico, com 179 milhões de quilômetros quadrados entre a América e a Ásia. O segundo, qual é? O Atlântico, cuja superfície de 106 milhões de quilômetros quadrados separa a borda leste da América, do oeste da África. E o menor é o Oceano Índico, com 75 milhões de quilômetros quadrados, confinados entre a África, o subcontinente indiano e a Oceania. Então, simplesmente pelo contorno do continente e por linhas imaginárias que cortam a parte líquida do planeta. Mas como assim, professora? A gente vai ver essa linha imaginária passando? Como é que a gente vai saber qual é o limite, se está tudo interligado? Através nós temos, por exemplo, os limites dos nossos continentes, Então, através dos limites dos nossos continentes, a gente pode calcular, eles calculam o quê? Ou até mesmo nós, ou até mesmo vocês, futuramente pesquisadores, através das características naturais, climáticas, diferenciadas entre os oceanos, como por exemplo, como é que é a formação de um oceano para o outro. A gente vai ver basicamente as características marítimas, tipos de animais concentrados aí entre os oceanos, os tipos de vegetações, as mudanças climáticas que ocorrem entre esses oceanos. Então, tudo isso aí determina a diferenciação de um oceano para o outro, certinho, meus queridos? Essa aí é a questão da página 27. Além disso, ele vai colocar o seguinte aí para vocês, que o Pacífico é o que mais influencia no clima global. Olha só, viu? Interferência climática.
O Atlântico ele é o único em que o calor do Sol que aquece a água se transfere aí por correntes marítimas que vão do hemisfério sul para o norte. E o Índico é o que concentra as águas mais quentes e salinas da Terra, diz o físico Edmo Campos da USP. Olha só aí, viu? Diferenciação entre um oceano e outro. O que eu coloquei aqui para vocês? Correntes marítimas. O que é considerado correntes marítimas aí? São massas de águas que se deslocam continuamente no interior dos continentes, na mesma direção e com igual velocidade. Então, tudo isso daí vai diferenciar o limite entre os próprios oceanos aí, certo? Através aí da sua continentalidade, né, das suas correntes marítimas, ok? Façam a leitura da página 27 do livro de vocês, página 27 e 28 de Geografia, também como atividade. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. Olá, turma do quinto ano, tudo bom com vocês? Estamos outra vez juntos hoje, sexta-feira, estamos já chegando no final de semana. Vamos continuar nossa aula de produção de texto. Nós falamos sobre a diferença na última aula sobre a notícia e a reportagem. Hoje você produzirá uma notícia com um tema em específico. Vamos começar nossa aula? Vamos lá? Vamos começar nossa aula relembrando qual é a diferença entre os dois gêneros, tanto a notícia quanto a reportagem. Vamos lá. Os gêneros textuais do universo jornalísticos podem ser divididos em dois grandes grupos: gênero de jornalismo opinativo e gênero de jornalismo informativo. Com essa divisão, a reportagem enquadra-se entre os textos do jornalismo opinativo, enquanto a notícia está entre os textos do jornalismo informativo. A notícia tem como objetivo principal narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano. A reportagem extrapola os limites da notícia, pois não tem como única finalidade noticiar algo. Muitos teóricos da comunicação não estabelecem a relação entre a notícia e a reportagem, pois veem esse segundo gênero como um gênero autônomo, isto é, desvinculado dos parâmetros que regem a notícia. Enquanto a notícia informa sobre temas do momento, a reportagem trata de um fenômeno social ou político, acontecimentos produzidos no espaço público e que são de interesse geral. Então vamos lembrar, quando um vai tratar de informação, o outro vai tratar de opinião. No caso, a informação seria a notícia e a opinião seria a reportagem, certo? E agora a sua vez. Vamos lá, o que você vai ter que produzir. Em várias notícias, vemos que em suas redações são expressas com temas diversos conteúdos. Em sua produção de hoje, você irá pesquisar e descrever sobre esse tema. Qual é o tema? A educação. Educação é o que, professor? Educação familiar, educação escolar. Isso aí você pode definir. Se você quiser ir para a educação num contexto geral, tanto na escola como em casa, isso aí é você que decide, tudo bem? Você pode colocar os dois, se você quiser. Além da pesquisa, você pode colocar a sua opinião sobre o assunto. Ah, professor, mas o senhor acabou de falar que a opinião é da reportagem. Mas querendo ou não, você vai ter que pesquisar, você pode até entrevistar pessoas sobre isso. Valendo que você já conhece, que você já conheça. Converse com seus pais e faça entrevistas com o que você pode, certo? Ah, eu quero fazer entrevista, se você puder ligar, vamos supor, ligar para o seu avô, sua avó, seu tio, sua tia. Converse com ele, eu estou fazendo uma tarefa sobre educação. O que o senhor ou a senhora acha sobre educação? E aí você pode colocar aí vários assuntos que eles podem colocar para você. E aí você vai anotando, tudo bem?
Então tá. Outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês é a respeito do nosso plantão Tira Dúvidas. Toda segunda-feira, a partir das 8h30 até as 10 horas, eu tenho que estar com vocês. E isso não é uma obrigação, muito pelo contrário, é um prazer de poder rever vocês, certo? E eu quero que vocês estejam lá, turmas. Por favor, a partir das 8h30, toda segunda-feira, acorde um pouco mais cedo, vai lá, esteja lá comigo. Mas esse plantão tira dúvidas, professor? É só para tirar dúvidas? Não. Ali eu também posso esclarecer coisas, eu posso aprimorar coisas que nós podemos interagir juntos, certo? Então eu quero que você esteja lá, eu quero poder te encontrar, tá bom? Para que nós possamos interagir nas nossas aulas, tanto da produção de texto, literatura e português. Beleza, turma? Vou deixar a mensagem para vocês que vem de Coralina, poetisa brasileira, que diz assim: feliz aquele que transfere o que sabe e o que ensina, certo? Então nós vamos encerrando por aqui, que você esteja muito bem, tenha um bom final de semana, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!